Ela foi forçada a sentar-se sozinha no casamento da irmã, até que o milionário disse: "Haja como se estivesse comigo. Mesa 15, tem certeza?" Marina Albuquerque segurou o pequeno cartão dourado como se fosse queimar seus dedos. A organizadora do casamento, uma mulher de meia-idade com sorriso profissional demais, apenas assentiu e já estava direcionando o próximo grupo de convidados. Mesa 15, nos fundos. O coração de Marina despencou. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. 3 horas antes, quando chegara ao Hotel Unique, vestindo seu melhor vestido vermelho, o que tinha custado 2 meses de economia, sua mãe a recebera com um olhar que cortava mais que qualquer faca. "Vermelho, Marina. Você não acha que está chamando atenção demais para quem veio sozinha?" Sozinha. A palavra que definia sua existência nos últimos 5 anos de reuniões familiares. Marina respirou fundo, ajeitou a alça do vestido e atravessou o salão do coquetel. Lustres de cristal brilhavam acima de sua cabeça. Garçons circulavam com champanhe. Casais riam, famílias se abraçavam, e ela era uma ilha. "Marina, querida!" Tia Márcia se aproximou como um abutre farejando carne fresca. Marina forçou um sorriso. "Tia, que bom te ver. E você? Quando vai ser?" Os olhos da tia brilhavam com aquela mistura tóxica de pena e satisfação. "Sua irmã mais nova casando primeiro. Mas pelo menos você tem sua carreira, né? Arquitetura é um trabalho tão... interessante. Interessante. Código para a coitada, pelo menos tem isso." Marina murmurou uma desculpa qualquer e se afastou, mas era como atravessar um campo minado. Cada primo, cada conhecido, cada amigo da família tinha a mesma pergunta não dita nos olhos. "Por que você ainda está sozinha?" "Já tem 32 anos, Marina." Sua prima Juliana, feliz em seu 3º casamento, sussurrou como se estivesse compartilhando um segredo do Estado. "Você precisa se esforçar mais. Os homens bons não ficam esperando para sempre." Marina sentiu as unhas cravarem nas próprias palmas. Quando finalmente os convidados foram chamados para o jantar, ela seguiu o fluxo de pessoas elegantes até encontrar a mesa 15. Ficava estrategicamente posicionada atrás de uma coluna decorativa, quase escondida da vista dos noivos. Havia apenas um casal de idosos que mal falava e 3 cadeiras vazias. Das mesas ao redor, Marina via famílias inteiras, primos com seus filhos, amigos em grupos animados. Até parentes distantes que ela mal conhecia estavam em mesas melhores. Sua mãe havia feito aquilo de propósito. Marina se sentou, as mãos tremendo levemente. A orquestra começou a tocar. As luzes se apagaram parcialmente, e um holofote iluminou Camila entrando no salão no braço do pai. Sua irmã estava radiante, o vestido de renda brilhando sob as luzes. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente. Não, ela não iria chorar. Não ali. Não daria esse gosto para ninguém. Camila passou pela mesa dos noivos. O fotógrafo circulava, capturando cada momento. Ele passou pela mesa de Marina, sem nem desacelerar o passo. Clique, clique, clique. Todas as outras mesas. Mas a dela, invisível. Tentei te avisar que estar sozinha aos 32 seria difícil. Marina se virou. Sua mãe, Beatriz, havia se aproximado silenciosamente, impecável em seu vestido azul marinho. Mãe, eu... Veja só onde você acabou, Marina. Beatriz fez um gesto sutil para a mesa vazia. Isso é o que acontece quando você insiste em priorizar carreira em vez de família. Quando você vai aprender? Cada palavra era uma lâmina afiada, precisa, cirúrgica. Beatriz se afastou antes que Marina pudesse responder, deixando apenas o rastro de seu perfume caro e veneno destilado. Marina olhou para o prato vazio à sua frente. As taças de cristal brilhavam, refletindo as luzes do lustre. Ao redor, risadas e conversas animadas formavam uma sinfonia de felicidade da qual ela não fazia parte. Pela primeira vez na noite, Marina se permitiu sentir o peso total daquele momento. Não era só sobre estar sozinha, era sobre ser deliberadamente excluída, apagada, punida por não seguir o roteiro que sua mãe escrevera para sua vida. Ela pegou a taça de água, apenas para ter algo em que se segurar. Seus olhos ardiam,
mas ela se recusava a deixar uma única lágrima cair. Eu não vou desmoronar. Não aqui. Não agora. Marina respirou fundo, contando até 10. Ela sobreviveria àquela noite. Aguentaria os discursos, o jantar, o bolo, e então iria para casa, para seu apartamento em Pinheiros, para seu escritório de arquitetura que ela construíra com as próprias mãos e... Uma sombra cobriu sua mesa. Marina olhou para cima, preparada para mais algum comentário maldoso disfarçado de preocupação. Mas não era uma tia, não era uma prima. Era um homem que ela nunca tinha visto antes. Alto, terno azul marinho impecavelmente talhado, cabelo escuro penteado para trás. Mas eram os olhos dele que a prenderam. Não havia pena ali. Havia algo diferente. Algo que parecia... cumplicidade. Ele estendeu a mão. Essa cadeira está ocupada? Sua voz era grave, confiante, com um toque de algo que Marina não conseguia identificar. Desafio, talvez. Marina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O homem sorriu, não um sorriso de pena, mas algo genuíno, e se aproximou mais, baixando a voz para que só ela pudesse ouvir. Rafael Drummond. E você não deveria estar sentada aqui sozinha. Marina piscou, ainda processando a aparição repentina daquele homem. Rafael não esperou sua resposta. Simplesmente puxou a cadeira ao lado dela e se sentou, como se já tivessem combinado. Desculpe, a gente se conhece? Marina conseguiu finalmente articular, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Não, mas eu estava na mesa principal. Rafael gesticulou discretamente para a mesa dos noivos, onde ainda havia uma cadeira vazia. Sou sócio do Lucas, o noivo. E de lá eu vi tudo. Marina sentiu o rosto esquentar. Viu o quê? Vi sua mãe te colocar nesta mesa. Vi os olhares de pena. Vi o fotógrafo te ignorar. Rafael se inclinou ligeiramente, os olhos fixos nos dela. E vi você se recusar a chorar. Isso foi impressionante. Não é da sua conta. Marina sussurrou, mas sem raiva. Apenas cansaço. Verdade. Não é. Rafael pegou a taça de vinho à sua frente, ainda não servida, e a girou entre os dedos. Mas sabe o que também não é? Cruel. E o que fizeram com você foi exatamente isso. Marina olhou para as próprias mãos. Por que você está aqui? Porque reconheço injustiça quando vejo uma. Rafael fez uma pausa. E porque você é de longe a pessoa mais interessante neste casamento inteiro. Marina soltou uma risada amarga. Você nem me conhece. Ainda não. Mas quero. Rafael se virou completamente para ela, ignorando o salão inteiro. Olha, eu tenho uma proposta. Provavelmente você vai achar loucura, mas me escuta até o final. Marina ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Finge que está comigo esta noite. O coração de Marina disparou. O quê? Todas aquelas tias fofoqueiras, sua mãe, todo mundo que te olhou com pena hoje. Rafael gesticulou vagamente para o salão. Vamos dar a elas algo para comentar. Mas algo bom. Você não aguenta mais essa humilhação, certo? Então vamos virar o jogo. Marina o encarou tentando entender se aquilo era real ou se ela havia entrado em alguma realidade alternativa. Você está sugerindo que a gente finja um relacionamento? Por quê? Porque já passei por isso. A voz de Rafael ficou mais séria. Meus pais passaram 3 anos tentando me empurrar para uma mulher apropriada da alta sociedade paulistana. Jantares armados, eventos estratégicos, a pressão constante. Eventualmente, tive que cortar contato por 6 meses para eles entenderem que minha vida é minha. Marina sentiu algo se deslocar dentro do peito. E funcionou? Mais ou menos. Eles ainda fazem comentários sutis, mas pararam de armar emboscadas. Rafael inclinou a cabeça. Então eu te entendo mais do que você imagina, e ninguém merece ser tratado assim, muito menos no casamento da própria irmã. Mas isso é... Marina buscou as palavras certas. É teatro. É, mas pelo menos você não estará sozinha no palco. Rafael estendeu a mão novamente. Então, o que você diz? Me concede esta dança quando a música começar? E talvez fingir que estamos tendo a melhor conversa das nossas vidas durante o jantar? Marina olhou para a mão estendida. Para o rosto dele, onde não havia traço de deboche ou pena. Apenas solidariedade. Lá na frente, viu sua mãe olhando na direção deles,
a testa franzida. Algo rebelde e selvagem acordou dentro de Marina. Tudo bem, ela disse, colocando a mão na dele. Vamos fazer isso. O sorriso de Rafael foi devastador. Ótimo. Mas antes me conta, o que você faz quando não está sendo sabotada pela própria família? Sou arquiteta. Tenho um escritório em Pinheiros, especializado em projetos sustentáveis. Sério? O interesse nos olhos de Rafael parecia genuíno. Sustentabilidade é uma das minhas áreas de investimento. Trabalho com Venture Capital, financiando startups de tecnologia e impacto ambiental. Marina sentiu uma fagulha de curiosidade. Venture Capital? Em São Paulo? O ecossistema está crescendo. Não é Vale do Silício ainda, mas... Rafael se inclinou mais perto, e Marina percebeu que a conversa estava fluindo naturalmente. Tem cada vez mais empresas buscando soluções para habitação sustentável, energia limpa, gestão de resíduos. Isso é exatamente o tipo de projeto que eu desenvolvo, Marina disse, animando-se pela primeira vez na noite. Acabei de desenhar um conceito de habitação popular com sistemas de captação de água de chuva e painéis solares integrados à estrutura. Marina? Ambos se viraram. Uma das tias de Marina estava ali, boquiaberta, olhando de Marina para Rafael como se não conseguisse processar a cena. Rafael não perdeu o ritmo. Ele colocou a mão levemente sobre a de Marina, que ainda estava na mesa, e sorriu para a tia. Boa noite, Rafael Drummond. Muito prazer. A tia gaguejou algo incompreensível e se afastou rapidamente, claramente indo espalhar a notícia. Marina soltou uma risada genuína, que pareceu surpreender a ambos. Pronto, Rafael disse, os olhos brilhando. Acabamos de soltar a primeira bomba. A orquestra começou a tocar a valsa de abertura. Casais se levantaram, caminhando em direção à pista de dança. Rafael se pôs de pé e estendeu a mão para Marina. Chegou a hora do show. Marina respirou fundo e aceitou. Os dedos dele eram quentes, firmes. Ele a conduziu através do salão e Marina sentiu cada par de olhos grudado neles. Cochichos explodiram como fogos de artifício. Quem é aquele? Marina está com alguém? Por que ninguém nos contou? Quando chegaram à pista, Rafael a puxou para perto, respeitoso, mas próximo o suficiente para que não houvesse dúvidas para os observadores. Relaxa, ele murmurou no ouvido dela enquanto começavam a dançar. Respira, você não deve nada a ninguém aqui. Marina tentou, mas seu corpo estava rígido. Anos de humilhação não desapareciam com um simples convite para dançar. Olha para mim, Rafael disse suavemente. Esquece eles. Me conta mais sobre esses seus projetos sustentáveis. De verdade, estou curioso. E então algo estranho aconteceu. Enquanto dançavam sob os lustres de cristal, enquanto toda a família de Marina os observava com mandíbulas caídas, ela começou a falar sobre seu escritório, sobre a luta para ser levada a sério como arquiteta jovem, sobre os projetos de habitação popular que eram sua verdadeira paixão. Rafael ouvia, realmente ouvia, fazia perguntas inteligentes. Questionava escolhas de design, e antes que Marina percebesse, ela estava rindo de uma piada dele sobre um investimento desastroso em uma startup de casas impressas em 3D que nunca saiu do papel. Você está bem mais relaxada agora, Rafael observou, girando-a suavemente. É porque você me fez esquecer onde estou. Era essa a ideia. A música mudou para algo mais lento. Marina viu sua mãe na borda da pista, o rosto uma máscara de confusão e... raiva. Problema se aproximando às 3 horas, Rafael murmurou, mas Beatriz não veio até a pista. Em vez disso, ela fez um gesto imperioso, indicando que Marina deveria segui-la. Você quer que eu vá com você? Rafael perguntou baixinho. Marina balançou a cabeça. Isso eu preciso enfrentar sozinha. Ela seguiu a mãe até o corredor externo, onde o ar frio da noite de São Paulo a atingiu como um tapa. Quem é esse homem? Beatriz sibilou assim que a porta se fechou atrás delas. Rafael Drummond, sócio do Lucas. E desde quando você está com ele? Por que não me contou? Os olhos de Beatriz eram acusadores. Você aparece com um desconhecido, sem me avisar, fazendo uma cena. Uma cena? Algo dentro de Marina se rompeu. Mãe,
Você me colocou sozinha em uma mesa nos fundos do casamento da minha própria irmã. Você me fez passar vergonha na frente de toda a família. Rafael foi gentil o suficiente para me tirar daquela situação humilhante que você criou. Beatriz recuou como se tivesse sido esbofeteada. Eu fiz aquilo pelo seu bem, para você ver que precisa se esforçar mais, que precisa... Não. Marina sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas dessa vez de raiva, não de dor. Você fez porque tem vergonha de mim, porque eu não segui seu roteirinho perfeito. Mas sabe de uma coisa, mãe? Eu não tenho vergonha de mim mesma. Tenho um escritório próprio, projetos que vão mudar vidas, e não preciso de um homem para validar minha existência. Marina, eu só quero o melhor para... Mentira. Você quer que eu seja o que você nunca foi. Mas eu não sou você, mãe, e nunca vou ser. Marina deu as costas e caminhou em direção ao terraço adjacente, precisando de ar, precisando de espaço, precisando de... Achei que você poderia precisar disso. Rafael estava encostado na balaustrada do terraço, 2 taças de champanhe nas mãos. Ele estendeu uma para ela. Como você... Vi sua mãe te arrastando e imaginei que você ia precisar de reforços depois. Ele tomou um gole da própria taça. Não escutei nada, prometo. Mas pelo seu rosto, imagino que você tenha mandado bem. Marina aceitou a taça, as mãos ainda tremendo levemente. Eu nunca tinha falado com ela daquele jeito. Às vezes é necessário. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Rafael, obrigada. Por hoje. Você não precisava, eu queria. Ele se virou para ela. E não foi só por compaixão, Marina. Faz 3 horas que estamos conversando e não consigo lembrar quando foi a última vez que me conectei assim com alguém. O coração de Marina acelerou. Rafael. Ele pegou o celular dela, que estava na pequena bolsa de mão. Amanhã, jantar, sem famílias, sem plateia, sem fingimento. Só nós 2, de verdade. Você topa? Marina olhou para ele. Para aquele homem que tinha entrado em sua noite como um furacão, que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, que estava olhando para ela como se ela fosse... O celular de Marina vibrou. Marina olhou para a tela do celular. Uma notificação do Instagram. Alguém havia comentado na foto que Camila postara minutos atrás. A foto dos noivos, mas Rafael e Marina apareciam dançando ao fundo. E Melissa Viana. Que coincidência ver você aqui, Rafa. Não sabia que conhecia os noivos tão bem assim. O sangue de Marina gelou quando viu as outras fotos no perfil da mulher. Melissa Viana. Loira, elegante, em dezenas de fotos em eventos de gala. E em várias delas, ao lado de Rafael. Quem é Melissa Viana? Marina perguntou, mostrando o celular. Rafael fechou os olhos brevemente. Merda. Eu sabia que ela estava na lista de convidados. Você sabia? Ela é prima distante da família do Lucas. Parte do motivo de eu ter vindo ao casamento foi para provar a mim mesmo que eu tinha superado toda aquela situação. Rafael passou a mão pelo cabelo. Posso explicar? Marina cruzou os braços. Estou ouvindo. Melissa e eu. Meus pais e os pais dela são amigos há décadas. Famílias tradicionais de São Paulo, você sabe como é. Por 3 anos, eles tentaram nos empurrar um para o outro. Eventualmente, acabamos saindo por 8 meses. Vocês namoraram. Se é que dá para chamar daquilo. Foi mais uma fusão corporativa disfarçada de relacionamento. Rafael suspirou. Ela estava mais interessada em unir os negócios das famílias do que em me conhecer de verdade. Quando terminei, ela não aceitou bem. Isso foi há 2 anos, mas ela ainda... Ainda o quê? Ainda tenta. Aparece em eventos onde sabe que vou estar. Manda mensagens, faz comentários em redes sociais. Rafael mostrou o próprio celular, dezenas de mensagens não respondidas de Melissa. Eu bloqueio, ela cria novos perfis. É complicado. Marina sentiu um nó no estômago. E ela está aqui hoje. Sim. Mas Marina, o que eu disse antes foi verdade. Eu vim a este casamento para provar que tinha superado. E então te vi naquela mesa e... Ele segurou a mão dela. E de repente, pela primeira vez em anos, eu quis estar em um casamento. Quis conhecer alguém. Quis algo real. Marina queria acreditar. Mas anos de desapontamento a tinham ensinado a ser cautelosa.
Amanhã, ela disse finalmente. Jantar, e você me conta tudo, sem omissões. Sem omissões, Rafael concordou, o alívio visível em seu rosto. Marina? A voz de Camila veio da porta do terraço. A noiva se aproximou, ainda radiante, mas com preocupação nos olhos. Você está bem? Vi você saindo com a mamãe e... Estou bem, Cami. Melhor do que bem, na verdade. Camila olhou de Marina para Rafael e de volta. Então é verdade? Vocês estão juntos? Marina e Rafael trocaram um olhar. Havia um acordo silencioso ali. Eles ainda estavam descobrindo o que eram, mas por enquanto... Estamos conhecendo um ao outro, Marina disse, e não era mentira. Camila sorriu e abraçou a irmã. Eu não sabia sobre a mesa, sabe? Pedi para você ficar com a família próxima. A mamãe mudou tudo na última hora. Eu sei, não foi culpa sua. Marina. Camila segurou os ombros da irmã. Você sempre foi minha inspiração, sabia? Sua independência, sua coragem de viver sua vida do seu jeito. Não deixe a mamãe nem ninguém fazer você se sentir menos por isso. As palavras da irmã aqueceram algo dentro de Marina. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. Depois que Camila voltou para o salão, Rafael se aproximou novamente. Então, sobre amanhã. Tem um restaurante em Pinheiros que eu conheço. Comida boa, ambiente tranquilo, sem chance de encontrar nossas respectivas famílias. Marina riu. Perfeito. E Marina? Rafael tocou levemente o rosto dela. O que começou como teatro hoje, eu quero que se torne real. Quero te conhecer de verdade. Eu também, Marina sussurrou. Eles voltaram para o salão juntos. Durante o resto da noite, dançaram mais 2 vezes, conversaram durante o jantar, e Marina viu sua mãe observando de longe, o rosto ilegível. Quando o casamento finalmente terminou, Rafael a acompanhou até o carro. Amanhã, 8 horas, ele confirmou. Amanhã, Marina concordou. Ele se inclinou e beijou sua bochecha, suave, gentil, cheio de promessa. Marina dirigiu para casa com um sorriso no rosto, algo que parecia impossível apenas horas atrás. Mas quando estacionou em frente ao seu prédio em Pinheiros, seu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Número desconhecido. Aproveite enquanto dura, querida. Rafael sempre volta para onde pertence. E ele pertence ao nosso mundo, não ao seu. Marina olhou para a mensagem, o coração acelerado. A batalha, aparentemente, estava apenas começando. Marina não dormiu bem. A mensagem de Melissa ecoava em sua mente. Pela manhã, ela quase cancelou o jantar 3 vezes. Mas às 8 horas em ponto, ela estava no restaurante em Pinheiros. Rafael já a esperava, e o sorriso no rosto dele quando a viu dissipou parte de suas dúvidas. Você veio, ele disse, levantando-se. Quase não vim. Marina mostrou a mensagem. Recebi isso ontem à noite. Rafael leu e seu maxilar se tensionou. Melissa. Ela conseguiu seu número. Ele suspirou pesadamente. Marina, preciso ser completamente honesto com você sobre tudo. Durante as próximas 2 horas, enquanto jantavam, Rafael contou tudo. Os 3 anos de pressão familiar. Os 8 meses de relacionamento falso com Melissa. O término desastroso. Os 2 anos de perseguição subsequente. Ela tem conexões, dinheiro e aparentemente muito tempo livre. Rafael concluiu amargamente. Já tentei de tudo. Bloqueios, conversas diretas, até ameaças legais. Nada funciona. Por que ela está tão obcecada? Porque pela primeira vez na vida dela, alguém disse não. Melissa sempre conseguiu tudo o que quis. Rafael segurou a mão de Marina sobre a mesa. Mas eu preciso que você saiba. O que eu sinto por você é real. Desde ontem não consigo parar de pensar em você. Na sua força, na sua paixão pelos seus projetos, em como você enfrentou sua mãe. Marina sentiu o coração apertar. Rafael, eu quero acreditar. Mas tenho medo de ser só. Uma forma de você se rebelar contra sua família, contra Melissa. Então me dá uma chance de provar que não é. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Me deixa te conhecer de verdade. Conhecer seus projetos, seus sonhos. E se em algum momento você sentir que não é real, você pode ir embora. Sem ressentimentos. Marina olhou para aqueles olhos castanhos, procurando por sinais de falsidade. Não encontrou nenhum. Tudo bem, ela disse finalmente.
Mas tem que ser nos meus termos. Devagar. Real. Real, Rafael concordou. As semanas seguintes foram como um sonho. Rafael aparecia no escritório dela com café. Eles jantavam em restaurantes escondidos. Ele se interessava genuinamente por seus projetos, fazendo perguntas inteligentes, oferecendo perspectivas de negócios que ela nunca tinha considerado. Um mês depois do casamento, enquanto revisavam as plantas do projeto de habitação sustentável de Marina, Rafael fez uma proposta. E se eu investisse nisso? Não como namorado, mas como investidor de verdade. Esse projeto tem potencial real de impacto. Marina olhou para ele, surpresa. Você está falando sério? Completamente. Deixe eu conectar você com minha equipe. Vamos fazer um plano de negócio sólido, projeções financeiras realistas. Rafael sorriu. Marina, você tem algo especial aqui. O mundo precisa ver isso. Naquela noite, no apartamento dele, Marina finalmente deixou suas defesas caírem completamente. O beijo deles foi diferente dos anteriores, não performático, não cauteloso. Foi real, vulnerável e absolutamente devastador. Eu não esperava por você. Rafael sussurrou contra seus lábios. Mas agora não consigo imaginar minha vida sem você nela. Eu também, Marina admitiu, mas a paz não durou. 3 meses após o casamento, Marina recebeu uma ligação da mãe. Almoço domingo, é importante. Mãe, eu não... Marina, por favor, é sobre a família. Algo no tom de Beatriz fez Marina concordar. Quando chegou à casa da família no domingo, encontrou não apenas sua mãe e Camila, mas uma convidada inesperada. Melissa Viana estava sentada elegantemente na sala, tomando chá como se fosse dona do lugar. Marina parou na porta. O que está acontecendo aqui? Beatriz se levantou, o rosto uma máscara de falsa preocupação. Marina, querida, a Melissa teve a gentileza de vir compartilhar algumas informações importantes sobre o Rafael. Achei que você deveria ouvir antes de se envolver mais com ele. Informações? Marina cruzou os braços. Ou fofocas? Melissa sorriu, doce como veneno. Querida, não é fofoca quando é verdade. Rafael tem um histórico de brincar com mulheres que não são do nosso círculo. Ele faz isso para irritar os pais. Eventualmente, ele sempre volta. Isso é mentira, Marina disse firmemente. É? Melissa inclinou a cabeça. Então por que ele estava no casamento da sua irmã? Porque sabia que eu estaria lá. Ele queria me fazer ciúmes. E você, querida, foi apenas uma ferramenta conveniente. Marina sentiu raiva fervendo em suas veias. Mas antes que pudesse responder, Camila se levantou. Chega, Melissa. A voz da irmã era aço. Todos sabemos que você persegue o Rafael há 2 anos. Meu marido me contou que você tentou se convidar para nosso casamento múltiplas vezes. Melissa empalideceu. Marina olhou para sua mãe. Você trouxe essa mulher aqui para me humilhar de novo? Para provar que não sou boa o suficiente? Marina, eu só... Não. Marina levantou a mão. Acabou, mãe. Eu escolho Rafael. Escolho acreditar nele. Mas principalmente, eu escolho a mim. Escolho minha vida, meus termos, minha felicidade. Marina se virou para sair, mas a voz de Beatriz a deteve. Marina, espera, por favor. Havia algo diferente no tom da mãe. Não era a voz imperativa de sempre. Era quebrada. Marina parou, mas não se virou. Melissa, acho melhor você ir embora, Beatriz disse, surpreendendo a todos. Agora. Mas, Beatriz, nós combinamos... Eu disse para ir embora. A voz de Beatriz estava firme agora. Melissa pegou sua bolsa, lançou um olhar venenoso para Marina e saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu era denso. Marina, Beatriz começou, a voz tremendo. Eu preciso te contar algo. Sobre a sua avó. Mãe, não tenho interesse em... Sua avó era arquiteta. Marina se virou lentamente. O quê? Beatriz se sentou pesadamente no sofá, de repente parecendo muito mais velha. Nos anos 1960, ela foi uma das poucas mulheres aceitas na faculdade de arquitetura, mas quando se casou com seu avô, a família dele a forçou a abandonar tudo. Disseram que era inapropriado para uma esposa trabalhar. Camila olhou para a mãe, igualmente surpresa. Você nunca nos contou isso.
porque era doloroso demais. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Minha mãe passou o resto da vida amarga, frustrada. E quando eu nasci, ela me pressionou para ter a carreira que ela nunca teve. Mas eu tinha medo. Casei cedo com seu pai, tive vocês, e desisti dos meus sonhos de ser pianista profissional. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. E então você nasceu, Marina. Tão forte, tão determinada, e em vez de te apoiar... Beatriz soluçou. Em vez de te apoiar, eu projetei todas as minhas frustrações em você. Porque você teve a coragem que nem eu, nem minha mãe tivemos. E isso me aterrorizava. Mãe. Marina sentiu lágrimas queimando seus próprios olhos. Eu me tornei exatamente o que minha mãe foi para mim. Cruel. Controladora. Tentando viver através das minhas filhas, em vez de deixá-las viver suas próprias vidas. Beatriz olhou para Marina, o rosto destruído. Eu estava errada. Sobre tudo. Você não precisa de um homem para ser completa. Você já era completa. E eu fui cega demais para ver. Marina atravessou a sala e se ajoelhou na frente da mãe. Por que você nunca me contou sobre a vovó? Porque admitir isso seria admitir que eu falhei, que me tornei parte do ciclo que destruiu os sonhos dela. Beatriz segurou as mãos de Marina. Mas não quero mais ser essa pessoa. Quero fazer terapia, quero mudar. Quero recuperar minhas filhas antes que seja tarde demais. Camila se juntou a elas, as 3 mulheres chorando juntas pela primeira vez em anos. Mas tem que ser nos meus termos, mãe, Marina disse firmemente, ainda segurando as mãos de Beatriz. Você me respeita, respeita minhas escolhas, ou você não faz parte da minha vida. Sua escolha. Seus termos, Beatriz concordou. Eu prometo. Quando Marina saiu da casa 1 hora depois, encontrou Rafael encostado em seu carro. Camila me mandou mensagem, ele explicou. Disse que Melissa armou uma emboscada. Vim assim que pude. Quanto tempo você está aqui? Uns 20 minutos. Ia esperar o tempo que fosse necessário. Marina se jogou em seus braços. Minha mãe, ela se desculpou, de verdade. E você? Eu aceitei, com condições. Marina olhou para ele. Estou aprendendo que posso estabelecer limites sem cortar as pessoas completamente. Rafael beijou sua testa. Estou orgulhoso de você. E sobre Melissa, já entrei com uma ordem de restrição hoje de manhã. Meu advogado finalmente conseguiu evidências suficientes de assédio. Rafael sorriu. Acabou. De verdade dessa vez. Marina o beijou, um beijo cheio de alívio, esperança e promessa de futuro. Vem, Rafael disse, pegando sua mão. Vamos para seu escritório. Quero revisar as projeções financeiras do projeto. Em 3 meses, vamos apresentar isso para investidores de verdade. 3 meses? Você é boa, Marina, mas para conseguir o financiamento que esse projeto merece, precisa estar perfeito. Ele sorriu. E eu vou te ajudar a chegar lá. Enquanto dirigiam de volta para Pinheiros, Marina olhou pela janela para a cidade que ela amava. Sua cidade, onde ela construíra sua vida nos próprios termos. E pela primeira vez, ela não estava fazendo isso sozinha. O sol de outubro banhava o terreno em Vila Madalena, onde, há apenas 1 ano, havia um lote vazio. Agora, um complexo de apartamentos sustentáveis se erguia, painéis solares brilhando no teto, jardins verticais cobrindo as laterais, sistema de captação de água da chuva integrado ao design moderno. O primeiro projeto de habitação popular de Marina Albuquerque, financiado por Rafael Drummond. Investimentos e mais 3 fundos de impacto social. Nunca vou me acostumar com isso, Marina sussurrou, observando as famílias entrando em seus novos lares. Com o quê? Rafael perguntou, o braço ao redor de sua cintura. Com ver meus desenhos virarem realidade, com saber que essas famílias vão ter casas de verdade, sustentáveis, dignas. Você realizou isso, Marina. Seu talento, sua visão. Nosso projeto, ela corrigiu, olhando para ele. Eu nunca teria conseguido sem você. Parceiros, Rafael disse, beijando seu cabelo. Em tudo. Na fila de convidados da inauguração, Marina viu sua mãe. Beatriz estava diferente. O cabelo mais natural, menos maquiagem, um sorriso genuíno no rosto. Ela segurava uma caixa antiga de madeira. Marina, querida,
Beatriz se aproximou devagar, ainda cautelosa após 1 ano de reconstrução lenta de confiança. Isso é para você. Marina abriu a caixa. Dentro havia dezenas de desenhos arquitetônicos amarelados, todos assinados com o nome de sua avó. Ela desenhou esses projetos às escondidas, depois que foi forçada a parar. Beatriz explicou, a voz emocionada. Guardei a vida toda, com vergonha de admitir que falhei com ela. Mas você realizou o sonho dela também. Marina abraçou a mãe, sentindo lágrimas molharem seu pescoço. Obrigada, mãe. Não, filha. Obrigada por não desistir de mim. Os últimos 12 meses tinham sido de transformação para todas. Beatriz estava há 9 meses em terapia, aprendendo a processar décadas de frustrações. Os almoços de domingo voltaram a acontecer, mas agora eram leves, cheios de risos, em vez de cobranças. Marina, Rafa! Camila se aproximou visivelmente grávida de 7 meses. Seu marido, Lucas, a acompanhava com a mão protetora nas costas dela. Não acredito que você conseguiu subir até aqui com esse barrigão. Marina riu, abraçando a irmã. Você acha que eu perderia a inauguração do projeto da minha irmã? Camila apertou sua mão. Além do mais, preciso garantir que a madrinha do meu filho veja que estou bem. Madrinha, Marina repetiu, ainda se acostumando com a ideia. Ainda parece surreal. Para mim também. Principalmente porque vou pedir conselhos de vida para a tia mais incrível do mundo. Rafael se afastou discretamente para falar com alguns investidores, e Marina aproveitou para observar a cena. 1 ano atrás, ela estava sentada sozinha numa mesa vazia, sentindo-se invisível. Hoje ela estava cercada de amor, realizando sonhos que nem sabia que eram possíveis. Marina Albuquerque, uma repórter, se aproximou com um cinegrafista. Posso fazer algumas perguntas sobre o projeto? Marina concordou, e por 15 minutos falou apaixonadamente sobre sustentabilidade, impacto social e os próximos 3 projetos já em desenvolvimento. Quando a entrevista terminou, Rafael voltou ao seu lado. Você estava brilhante, ele disse. Estava nervosa. Não pareceu. Ele segurou sua mão, e Marina percebeu que havia algo diferente. Seus dedos traçaram uma pequena caixa de veludo no bolso do paletó dele. O coração dela disparou. Rafael, eu ia esperar até depois, ele admitiu, os olhos brilhando. Mas te vendo aqui, realizando seus sonhos, cercada de pessoas que te amam, não consigo esperar mais. Ele se ajoelhou ali mesmo no meio do terreno, cercado por famílias felizes e convidados surpresos. Marina Albuquerque, você entrou na minha vida quando eu menos esperava e mudou absolutamente tudo. Você me mostrou o que é conexão real, amor verdadeiro, parceria de verdade. Ele abriu a caixa revelando um anel simples, mas deslumbrante. Casa comigo. Não preciso de grande produção. Só preciso de você. Marina mal conseguia enxergar através das lágrimas. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo. Rafael se levantou e a beijou enquanto todos aplaudiam. Camila chorando, Beatriz sorrindo com lágrimas nos olhos, os investidores assobiando. Quando se separaram, Marina olhou para o complexo à frente, para o anel em seu dedo, para o homem ao seu lado, para sua família finalmente completa. 1 ano atrás, ela achava que precisava de validação externa para se sentir inteira. Mas a verdade era mais simples e mais bonita. Ela sempre foi completa. O amor certo não a salvou. Apenas a celebrou exatamente como ela era, e isso fez toda a diferença. E você? O que achou da história de Marina e Rafael? Aquela mesa vazia no casamento se transformou no começo de algo extraordinário, não é mesmo? Se essa história de superação, amor verdadeiro e coragem para escolher a própria felicidade tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir que está tudo bem em seguir o próprio caminho, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Queremos saber, você já passou por alguma situação parecida com a de Marina? Já se sentiu julgado por fazer escolhas diferentes das expectativas da família? Conta pra gente nos comentários. E uma curiosidade, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo agora? Adoramos saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes.
Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para a história de Marina e Rafael? Sua opinião é muito importante para a gente. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.